Bom dia, meus amores, meus queridos de Deus, vocês vão bem? Hoje é dia 30 de novembro, dia do aniversário da minha amiga de infância, desde 5 anos a 55 anos de idade, Cristiana, que está fazendo Lopes Fortes, 61 anos. Louvado seja Deus por essa vida, pessoa muito importante para mim. E eu gostaria hoje de repetir um pouquinho o que aconteceu com aquele rei que profanou o templo de Deus. O dedo de Deus escreveu um julgamento de derrota e de perda de poder para ele, né? A bacia do rei tremeu, ou seja, ele fez nas calças quando ele viu aquilo acontecer. E eu pediria nesse dia que isso acontecesse com quem profana a família, com quem profana o templo, com quem profana todas as pessoas que são de Deus e querem o bem para os outros. Eu pediria que o dedo de Deus fosse fazer um julgamento na parede, um julgamento de derrota, de perda de poder para todas as pessoas que profanam a vida do brasileiro, a vida da família, a vida dos filhos. E eu tenho visto muitas crianças que não têm pai, que não têm mãe e que, por serem filhos únicos, não têm irmãos. Então, os pais se separam, abandonam a criança, elas vão sozinhas para casa do avô, para casa da avó. E isso é o que eu mais vejo hoje na minha prática diária de medicina da família, né? E nós, quando vemos uma pessoa famosa, um político, um cantor, a gente quer ir perto daquela pessoa para tirar foto. Jesus era muito famoso na época, ele curava, ele era um profeta, ele era considerado uma pessoa muito famosa. E você imagina, não só eu querer estar perto dele, como ele me chamar, ele chamava as pessoas, venha até mim, venha para mim, venha me seguir. E nesse dia de hoje nós estamos em festa celebrando Santo André, que era irmão de Simão Pedro. Então Jesus vai e chama André, que é um apóstolo de Jesus, que pregava o evangelho. Nós vamos ver a palavra de São Paulo. A palavra de São Paulo diz que com a tua boca você confessa que Jesus é o Senhor e no teu coração você crê que Jesus ressuscitou dos mortos para ser salvo. Você tem que acreditar no coração para alcançar a justiça e confessar a fé com a boca para conseguir a salvação. A Escritura diz, todo aquele que nele crê não vai ficar confundido. Não importa a diferença entre judeu, grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo, sem antes crer nele? Como crer se não ter ouvido falar dele? Como ouvir se alguém não tem quem pregue? Como pregar sem ser enviado? Assim é que está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam o bem, mas nem todos obedecem à boa nova. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. O Salmo então confirma, Salmo 18, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então no Evangelho de Mateus 4, Jesus vê Simão, chamado Pedro, e André lançando a rede, eram pescadores, e disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Mais para frente ele viu Tiago e também João, e também consertando as redes, Jesus o chama. Então aqui nessa palavra de hoje nós vemos o poder e a força de Jesus chamando os apóstolos, né? Aqui temos assim essa passagem que chama 4, André, Simão, João, né? E Tiago, e ele chama, eles largam tudo por causa da força do amor daquela palavra de Jesus, aquela força do amor que faz o apóstolo seguir, deixar tudo, nem olhar para trás e seguir Jesus. E nós vemos também São Paulo falando que você tem que crer na ressurreição no coração,
crer em Jesus e professar com a boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Mas também diz, né, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a palavra de Jesus. Por isso tem que estar no coração, a crença na ressurreição, a crença em Jesus. Se você crê no coração, você segue, você deixa tudo e segue Jesus. A palavra também está dizendo, né, justificando o chamado dos apóstolos, que como que você vai falar de Jesus e acreditar no coração se não tiver ninguém para pregar, se ninguém faça você ouvir. Você também tem que ter ouvido e também tem que pregar, tem que falar ou tem que testemunhar a palavra de Deus, palavra de Jesus, Jesus Cristo, Senhor da tua vida, para que outros acreditem. E então, e também como que você vai pregar se ninguém te enviar? Jesus chama André e envia André para pregar a palavra, né? E também nós vemos aqui que a boa nova nem sempre é bem ouvida. Isaías falava, nossa, mas eles não escutam a palavra. E é verdade, as pessoas elas não escutam a palavra, não também porque ela não é pregada, porque Jesus prega a palavra, os apóstolos pregam a palavra, São Paulo prega a palavra e assim sucessivamente. Eu muito assim, quando me converti, pensava, né, ninguém nem prega a palavra orgulho, como que ninguém nem prega a palavra? Gente, tem uma igreja em cada esquina do Brasil e em outros países também, são 410 mil templos católicos no Brasil, aliás, missas, 410 mil missas por dia no Brasil. Então, é rezada, se você dividir pelos segundos, 4,7 missas por segundo no Brasil. Claro que se você pregar de uma forma que o coração da pessoa não esteja recebendo, não seja com aquele afeto, com aquele amor que Jesus chamou. Imagina a voz de Jesus, eu já imagino Jesus me chamando, a voz que ele falaria para mim, eu já ia desmaiar da voz de Jesus, de tão linda que era. E quando ele chamou aqueles apóstolos, então, eles seguiram. Claro que não adianta você ser boca mole para pregar a palavra. Mas, gente, quem quiser encontrar a palavra como eu quis encontrar, eu encontrei a palavra lá em Stanford, nos Estados Unidos, através de uma africana que era minha colega. Outros podem encontrar na igreja, outros no culto, outros na missa, outros no pai, outros na mãe. Gente, a palavra de Deus não tenha medo. Ela é lavada, ela é pregada universalmente no mundo. E você que tem medo de santo ou de medalha, não vai acontecer nada. Não é do demônio santo e medalha. Santo simplesmente é um santo que já foi julgado pela igreja e reina com Jesus no carisma dele para modernizar Jesus. E você pode seguir, sim, Santo André, todos os santos da Igreja Católica que já foram julgados, você pode seguir. E Santo André hoje vai interceder por você, porque ele é proclamado no mundo inteiro, vai chamar muitas pessoas para o apostolado, sem a pessoa nem saber. Então, gente, afora a Igreja Católica, temos a Igreja Evangélica. Se nós temos 410 mil missas no mundo, pense nos horários, nos fusos horários, né? São 24 horas. Imagine quantas missas em cada fuso horário que é rezada por dia, onde se adora a morte e a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo está sendo distribuído, a palavra está sendo distribuída. Gente, é muita coisa, é muito evangelho, é muita. A gente é sem vergonha, por isso que a gente não aceita, por isso que a gente não segue. Eu estou falando isso porque na palavra de São Paulo diz assim, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz de Jesus se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. A voz de Jesus se espalha por toda a terra. Você acha que é importante eu fazer esses videozinhos aqui? Talvez eu atinja alguém, talvez nem atinja, porque as pessoas elas são livres e elas não querem Deus.
Eu peço que o dedo de Deus escreva na parede o julgamento para as pessoas que profanam o templo, que profanam seu corpo, que profanam sua família. O dedo de Deus vai escrever nessa parede e vai fazer um julgamento de derrota, vai fazer um julgamento de perda de poder. E você, jovem, que não tem pai, que não tem mãe, vá formar a tua família, siga a palavra, siga a igreja, siga Maria, siga os sacramentos, siga a Eucaristia, siga a tua igreja evangélica, seja lá o que for, mas siga Jesus Cristo. Ele é Rei do universo, Ele é Deus, Ele chama, Ele encoraja, Ele justifica você, Ele te capacita para você também pregar o Evangelho, pregar através das tuas obras, da tua missão, da tua vida. Jovem como André, saia do conforto da tua cama, do teu leito, da tua casa, venha seguir Jesus, venha servir Jesus na tua família, no teu lar, sei lá onde que você vai servir, na tua profissão, na tua igreja, venha servir Jesus. Santo André vai rezar por nós nesse dia, para que nós sejamos chamados, e eu também, a servir Jesus, de uma forma que a gente possa restaurar a religião e a fé neste país. As crianças estão perdidas e precisam de Deus. Elas não têm pai, elas não têm mãe, mas o Senhor é Deus, é o Senhor de todas as coisas, como foi Senhor de André, de Pedro, de Tiago, de Simão. Ele é o Senhor das coisas, Ele é pregado no mundo inteiro. Eu digo, se eu não tiver grupo de oração, se eu não tiver família, eu tenho a missa, eu vou à missa em qualquer canto do mundo, eu tenho um padre para me ouvir. Jovem, velho, eu, todos nós, vamos nos apegar de mãos dadas ao Senhor Jesus, ao senhorio de Jesus na tua vida, e porque tem quem pregue, tem quem está pregando, quem está dizendo para você que Jesus é Deus, Rei. Não profane o templo, não use os vasos do templo para se lucupletar, para fazer festa com as concubinas do teu reino. Não use os vasos do templo para servir Satanás, servir o inimigo de Deus, servir as coisas ruins desse mundo. Use o teu corpo para servir a Deus, a igreja, a tua família. Louvado seja Deus. Eu nem sei o que falar. Uma hora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo ontem, com uma menina de 13 anos, que uma senhora que não era mãe dela estava obrigando ela a usar pílula anticoncepcional ou injeção para evitar a gravidez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.